Olá, 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 sejam todas muito bem-vindas. Hoje nós estamos aqui reunidas para a nossa aula sobre dúvidas frequentes, mitos, verdades, mentiras sobre o jejum. E eu quero saber de vocês, se vocês acham que jejum é só, por exemplo, ficar sem comer alguma coisa. Abster-se. Só faz assim ou assim. Perfeito. Quando a gente fala de jejum de Daniel, todo mundo se apavora. É ou não é? Meu Deus, eu vou passar fome. Não, o jejum que a gente vai viver nesses próximos 21 dias, a partir do dia 1 de abril, dia 1º de abril, é um jejum inspirado no jejum de Daniel. Não passa fome, bem pelo contrário, nós comemos muito bem. Eu acho que só a Carolyn que participou do jejum de Daniel que a gente fez, né, Carol? Daqui de vocês. Mas, enfim, é um jejum inspirado no jejum de Daniel. É um jejum que a gente come sim, come feijão, come arroz, come legumes, come todos os tipos de frutas e afins. É um jejum que sim, a gente abstém nosso paladar das coisas gostosas e prazerosas. Essa é a ideia principal, o foco principal. Porque quando a gente faz um jejum intencional, conversando com o nosso pai, eu quero fazer esse jejum intencionalmente para trazer do oculto. Todo jejum, ele tem... A ideia central do jejum é trazer, sim, do oculto para a luz, algo que a gente não está vendo, percebendo. Vocês já sabiam disso? Não sabiam disso? Eu brinco, nada é espiritual e tudo é espiritual. É uma brincadeirinha, para trazer leveza para o processo. Mas não tem como a gente separar o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. Está tudo junto e interligado. Não tem como eu abster-me de alguma coisa sem que isso não esteja ligado com as minhas emoções e sem que esteja ligado ao espiritual. Porque isso aqui é o que a gente vê, certo? Só que tem coisas que a gente não vê. E aí é que está o grande mistério, a grande revelação, que é o que a gente não vê. No normal, no cotidiano, no dia a dia, nós não prestamos muitas vezes atenção às coisas que estão acontecendo. E o jejum, pelo fato de a gente abster-se de coisas prazerosas, não que seja difícil, porque eu não sinto que seja difícil fazer o jejum inspirado no jejum de Daniel, porque tu não deixa de comer. Pelo contrário, tu come com consciência, e quando a gente come com consciência, isso afeta sim o nosso corpo, naturalmente afeta as nossas emoções, eu não digo nem consequentemente, é naturalmente, porque é uma coisa boa. A tua cabeça fica com mais clareza para perceber as coisas visíveis, e o espiritual, tu sente as coisas invisíveis. Estão conseguindo me acompanhar? Vocês podem, por favor, comentar aqui, tá? Para a gente conseguir ter uma linha de raciocínio que eu não fuja muito, 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 muito do que eu quero trazer aqui para vocês, certo? Eu vou compartilhar uma tela aqui para a gente dar início. Gente, hoje é a primeira vez que eu estou fazendo isso. Vocês conseguem visualizar bem aí? Perfeito. Deixa eu só ampliar minha tela aqui e vamos lá. O despertar do corpo, da alma e do espírito. Despertar parece uma coisa, vou despertar. Como assim que eu vou despertar o meu corpo? Sim. Quando intencionalmente a gente quer fazer algo, para acessar algo, porque eu creio que todas aqui
presentes estão buscando algo. Eu costumo falar que nós não atraímos o que a gente quer, nós atraímos quem a gente é. Então, eu acredito que todos estão aqui buscando a mesma coisa intencionalmente, que é conhecer mais de Deus, ter intimidade com o nosso Pai, conhecer o meu corpo, conhecer o corpo de vocês, ter clareza mental das emoções, porque fica muito perceptível durante o jejum. Eu já fiz esse jejum com algumas mulheres, então fica muito perceptível durante o jejum as tuas emoções. Vocês concordam comigo que o que a gente não sabe, a gente não tem como exercer governo? Tem como vocês governar uma coisa que vocês não estão vendo? Não tem. Não tem como eu exercer domínio próprio de algo que eu não estou vendo. Agora, durante a jornada do jejum, fica claro. Aí eu coloco rédeas. Eu não consigo curar de imediato, mas fica claro o que eu posso sim escolher governar, porque fica muito perceptível. Muito, 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 muito. O jejum de Daniel, ele é muito mais que uma dieta. É uma chave para romper barreiras espirituais, curar feridas invisíveis e acessar a verdadeira essência. Porque a forma natural como Deus nos fez, a natureza divina, a dieta que Deus nos deu, não está incluído todas as coisas que hoje em dia a gente consome. Refrigerante, açúcar em excesso, fast foods em excesso, farinhas extremamente hidrogenadas que o mercado hoje em dia oferece, muitas vezes distraídas a gente acaba consumindo. Não estou aqui para pregar o que é certo ou errado. Estou aqui para trazer a consciência de algo que eu aprendi no decorrer dos últimos anos. Por quê? Quando eu comecei a história dos jejuns, eu não tinha noção que eu ia vir parar onde eu parei hoje. Não tinha noção. Mas eu comecei a conhecer o meu corpo como eu nunca imaginei que eu ia conhecer na minha vida. Aí eu pergunto uma coisa para vocês. Vocês conhecem o corpo de vocês a ponto de identificar o que o corpo aceita ou não e a quantidade que ele aceita ou não? Esse jejum nos traz a clareza disso. Gente, não existe intolerância à lactose, não existe intolerância a nenhum tipo de alimento. Tudo que Deus faz é bom. Tudo que Deus faz é bom. Imagina que Deus iria fazer alguma coisa para fazer mal para os filhos dele. Não existe isso. O que existe é, eu vou lá, tomo um litro de leite, é claro que vai me fazer mal, meu corpo vai reagir. Agora, se eu tomar uma dose pequena, não vai me fazer mal. Tudo está na forma que a gente interpreta as coisas. Às vezes tem traumas da nossa infância que a gente não faz nem ideia que está ali. No último jejum que a gente fez, teve mulher me chamando no privado que teve cura instantânea de trauma, que nem sabia que tinha vivido na infância. Pensa só. Mas que na rotina do dia a dia não tinha como olhar para aquilo, porque nem sabia que aquilo estava lá. Ou seja, a gente não consegue resolver o que a gente não vê. Agora eu quero passar e eu não consigo. Vocês me escutam bem? Tudo certo aí? Oh my God. Como eu passo? Vocês estão vendo? Passou aí agora. Agora passou para o próximo? Sim ou não? Alguém ligou o áudio aí e me responde? Passou, Cris. Sim, sim. Olha, aqui vocês podem ver que tudo o que está para fora é o que a gente vê, óbvio. Para fora da Terra, que eu digo, e tudo que está para baixo, para dentro, é o que a gente não vê. O corpo é o que eu vejo, certo?
eu vejo um peso a mais na balança, eu percebo que, hoje em dia, nessa sala, tem mulheres maduras nessa sala. A gente consegue perceber quando um corpo está inflamado, sim ou não? Sim. A gente vê, nossa, eu tô inflamada, meu corpo tá com vermelhidão. Querem saber, é batata. Tem uma forma muito perfeita de perceber se a gente está com o corpo inflamado ou não. Vai para o sol. Vai para o sol e fica 30 minutos sem proteção solar. Se tua pele ficar vermelha, tu tá com o corpo inflamado. Porque o sol, ele coloca para fora tudo que está dentro. Parece loucura, mas não é. Vícios, fadiga, cansaço, esgotamento mental, físico, aquela doideira toda é o que a gente vê e percebe, enxerga com os nossos olhos. Mas, abaixo, dentro, nossa alma, nosso espírito, na nossa alma estão os nossos traumas emocionais, as crenças limitantes, as nossas algemas invisíveis, coisas que a gente não vê no dia a dia, mas que estão ali. Existem batalhas espirituais que elas estão acontecendo. Por mais que nós não estejamos vendo, existem sim batalhas espirituais acontecendo. As doenças, na grande maioria, são geradas na alma. Tudo que está encoberto está nas mãos do inimigo, do vulgo capeta. Quando a gente rejeita as coisas, a gente rejeita a nossa sombra, a gente rejeita o que está oculto, a gente está atrapalhando o processo natural da vida. Como eu vou crescer se eu não tenho clareza do que eu preciso melhorar em mim? Todas nós queremos compreender, entender o nosso propósito, sim ou não? Sim. Como é que eu vou compreender, entender o meu propósito? Eu não sei nem quem eu sou, na essência. Porque eu não sou os meus traumas. Eu não sou as minhas crenças limitantes. Eu não sou todas essas batalhas invisíveis que acontecem, embora eu não veja, elas acontecem. Não, vocês não estão loucas, de maneira alguma. Durante muito tempo, inclusive, eu achava que eu estava louca por sentir as coisas, mas não ver. Então, não, vocês não estão loucas. Vocês estão me acompanhando até aqui? Sim ou sim? Sim. Muito bom. Ai, ai. Alguma dúvida até aqui? Lembrem-se que nós estamos em um momento de tira dúvidas, certo? Só estou brigando um pouco com a tela, mas daqui a pouco a gente vai ir melhorando. Deixa eu só ver uma coisa rápida. Vida, tem aqui. Acho que eu achei. Trocou. Trocou, né? A trindade humana exige alinhamento completo. Lembram que eu falei que nada está separado? Sim ou sim? Sim ou sim? Sim. Nada está separado, certo? Não tem como eu curar só o meu corpo, não tem como curar só a minha mente, não tem como curar só o meu espírito. O corpo é o reflexo das coisas que acontecem no invisível. É de lá para cá, não é daqui para lá. O corpo, o nosso corpo, essa matériazinha aqui é um reflexo das coisas que estão ocultas. Por isso que o jejum, ele nos traz muita clareza, porque a tua sensibilidade fica mais aguçada, porque o teu corpo está sendo purificado através dos alimentos naturais, que é a origem de tudo, como Deus fez tudo. Certo?
Deus criou as frutas por um propósito, Deus criou os legumes por um propósito, Deus criou todas as coisas por um propósito. Tudo que dá debaixo da terra e acima da terra. Não estou aqui para questionar e julgar o que é certo e errado, mas estou aqui para trazer uma clareza de algo que eu vivo e já colho muitos frutos dessas coisas que eu vivo e aplico. Então, a biologia, hábitos, escolhas diárias, os nossos hormônios são influenciados, sim. Sim. Pelas nossas escolhas diárias. O nosso corpo, ele é influenciado pelas nossas escolhas diárias. Vocês sabiam que o nosso intestino, ele hoje em dia já é afirmado pelos cientistas que é o nosso primeiro cérebro? E se ele não ir bem, o nosso corpo inteiro não vai bem? E que tem neurônios no nosso intestino? Vocês sabiam disso? Já ouviram falar? Hoje, como está o intestino de vocês? Uma pergunta que eu faço para muitas mulheres. Eu estudei terapia capilar integrativa na intenção de ajudar mulheres com problemas de cabelo. E a grande maioria dos casos das mulheres, quando eu fazia uma pesquisa profunda dos hábitos e coisas que nós devemos fazer, mas a gente não tem consciência que devemos fazer, quando foi a última vez que tu fez um vermífugo? Vocês lembram a última vez que vocês fizeram uma desparasitação? Lembra quando foi, Marinês? Conte para mim. Caso a gente faz de meio em meio ano como é que é? Desparasitação. Isso aí. Meio ano. Para quem tem animais de estimação, deve-se fazer a cada 6 meses. Por conta dos vermes, parasitas e todas essas coisas. E a gente que hoje em dia não larga o celular e nunca faz, eu não faço pelo menos higienização no celular. Alguém aqui faz? Pega no celular e daqui a pouco vai no banheiro com o celular, bota na bancada da cozinha e daqui a pouco tá lá com o celular e a mão na boca. Todas temos vermezinhos, então é natural tu ter problemas inflamatórios no teu corpo se tu não faz uma desparasitação. A biologia natural do nosso corpo, ela funciona de uma forma como Deus fez. O nosso corpo, ele é feito de terra, micro-organismos, água. E nós devemos cuidar desta matéria, desse corpo, da forma como Deus nos ensinou. Só que, no natural, a gente quer sempre comer, nutrir o nosso corpo com o que é mais fácil. Lavar uma fruta não é fácil, descascar alguma coisa não é fácil, picar um legume, fazer no vapor, tudo dá um certo trabalho, exige de nós um planejamento e uma ordem, mas eu afirmo para vocês, vale 100% a pena, muito a pena. Geralmente, quando nós temos parasitas, vermes no intestino, sempre dá enfraquecimento nas unhas, as unhas começam a quebrar facilmente, muita queda de cabelo, dermatite no couro cabeludo, alopécia, eflúvio telógeno, que começa aquelas entradas aqui na frente, a mulher começa a perder muito cabelo, alergias de pele, muitas delas estão ligadas ao nosso corpo. A alma, o eixo central, a alma é quem conecta. A alma conecta o nosso corpo ao nosso espírito. Dependendo dos pensamentos que nós temos, dependendo das emoções que nós estamos nutrindo, tudo influencia. Se eu tenho um pensamento preguiçoso, eu não vou nutrir o meu corpo da maneira correta, certo? Eu digo para as mulheres que eu conheço, que estão próximas a mim, gente, eu não sou perfeita, tem dias que eu não tenho vontade nenhuma de comer saudável. Só que hoje eu não me culpo, porque eu treino, a minha alimentação ela é saudável, praticamente 90% na minha semana, agora que está um pouco desregulada, porque a gente está vivendo muitas orgias gastronômicas, né, eu brinco. Mas eu não me sinto culpada,
Porque naturalmente eu tomo água, eu não tomo refrigerante, eu não tenho o hábito de ficar comendo doce todos os dias, porque eu sei o quanto isso influencia na minha mente, influencia na energia do meu corpo, ao contrário do que a gente acha e pensa, o açúcar ele não nos dá energia. O nosso corpo ele precisa usar de muitas fontes de energia para queimar, para acelerar o processo, para botar aquele açúcar para fora, porque o açúcar ele nem faz parte do nosso corpo. Todo o açúcar que a gente coloca para dentro, o nosso corpo ele não consegue metabolizar, porque não faz parte dele. Deus, quando fez o nosso corpo, ele não botou açúcar nos ingredientes. Todo açúcar que a gente ingere, o nosso corpo, ele luta muito para botar para fora. Daí começam os processos inflamatórios. Aí, se a gente não faz um exercício, piora, acumula essa energia no nosso corpo. A nossa mente, hoje em dia a ciência já comprovou que TDAH está ligado ao excesso de açúcar e corantes artificiais. Isso nós estamos falando da doença, enfermidade corpo. Nós temos 3. Doenças do corpo, doenças da alma e doenças do espírito. Se a gente não se conhece, por que o jejum é tão poderoso? Ele faz com que a gente se perceba. E se eu intencionalizar esse jejum para descobrir onde está a minha enfermidade no atual momento, eu consigo descobrir. Se é uma doença emocional que está gerando um processo inflamatório, eu creio que todas as mulheres que estão aqui presentes hoje sabem que, na grande maioria dos casos, não vou generalizar, mas o câncer está mais ligado à questão emocional do que fisiológica. A gente sabe disso, porque hoje em dia a informação está aí para quem quiser, certo? Então, existe sim a doença do corpo, existe sim a doença da alma e existe sim a doença do espírito. O jejum nos traz clareza, nossa percepção ela fica ampliada para que a gente compreenda onde está a atual doença. Aí, depois nós temos o eixo espiritual, a dimensão principal, onde o governo sobre a carne deve começar. Eu não começo o meu governo aqui, eu começo o meu governo aqui. Tudo que eu não tenho capacidade de exercer sobre mim, eu peço para o meu pai, que me colocou aqui, me ajudar. Eu sozinha não tenho coragem, eu sozinha não tenho capacidade. Mas o meu pai, que está sempre comigo, se eu pedir ajuda para ele, se eu andar de mão dada com ele, ele vai me ajudar. Existe sim, novamente, as doenças do corpo. Depressão, eu coloquei um exemplo aqui da depressão, certo? Existem hoje artigos científicos que comprovam que a falta de atividade física causa depressão. Porque o nosso corpo, quando a gente movimenta ele, nós estamos movimentando o nosso corpo, a gente não tem tempo de ser depressivo ou ser ansioso, não tem tempo. Ou tu foca no que tu tá fazendo ali, e naturalmente, quando tu tá em movimento, tu tá colocando o teu corpo, que é uma máquina em movimento, tu tá liberando hormônios, que eu chamo de nossa farmácia natural. Nós liberamos ocitocina, endorfina, dopamina, hormônios bons. A gente já tem essa farmácia dentro da gente, só que a gente não tem consciência que a depressão pode estar ligado nesse eixo. Hoje também tem artigos científicos que falam que excesso de parasitas no nosso intestino também causam depressão e ansiedade. Eu digo, gente, que nível chegamos? Inclusive, eles fazem a gente sentir vontade de comer mais doce. Quando eu faço a desparasitação certinha, eu paro de sentir vontade de comer doce. Olha que doideira. Aí, a doença da alma, a doença emocional. Aquele pensamento de eu querer sempre me recompensar com coisas que não fazem bem para mim. Se eu estou triste, eu como. E a gente não, quando a gente está triste, a gente não tem vontade de comer uma maçã. Certo?
Ou só eu que, quando estou triste, tenho vontade de comer uma pizza, um chocolate, um hambúrguer com fritas? Ai, ai. Gente, a mulher na TPM, que é o período antes dela entrar nos dias, o ideal dentro do melhor cenário, para ela não ter cólicas, ela comer o mais saudável possível. Quem consegue? E tu fica bem louca, parece giraia dentro de casa. Às vezes nem eu consigo ficar perto de mim. E dentro do jejum a gente consegue perceber. Fica tão sensível, a gente fica tão sensível que a gente consegue se perceber num nível que não tem nem como fugir de ti mesmo. Pode até tentar. Mas desde o primeiro dia até o 21º dia, fica tão perceptível. Aí tu diz assim, ó, pai, percebi que emocionalmente eu estou fraca. Me dê ferramentas para lidar com isso. Porque, gente, por experiência própria, tá? Eu, Crislane. Pode ser que alguma mulher aqui tenha alguma experiência diferente. Mas eu sozinha eu não consigo governar as minhas emoções. Por mais que eu tenha inúmeras ferramentas para lidar, eu não consigo sozinho. E quando a gente abre a nossa boca e verbaliza, pai, eu não consigo sozinha, existe uma força sobrenatural, uma força invisível, que quando a gente pede com o coração em humildade, a gente consegue governar. Tem gente que fala, eu tô curada da minha ansiedade. Gente, não existe isso, existe governo sobre as emoções. Existe domínio próprio sobre as emoções. Daí eu escutei certa vez uma mulher falar que era curada da ansiedade e o corpo dela não falava isso. Porque o nosso corpo fala, é ou não é? O corpo fala. A nossa postura, a nossa pele, o nosso cabelo, as nossas unhas, tudo fala. É perceptível. Não existe isso. Existe governo. Governo sobre a raiva, governo sobre a ansiedade, governo sobre a depressão emocional. Tá depressiva ou tá ansiosa, é um sentimento, é uma emoção que vem à tona e que tu quer, vem aquele pensamento de se sabotar, é emocional. É emocional. Aí nós falamos de dois tipos de enfermidade, no corpo e na alma. Eu já fui a mulher que se sabotava o tempo todo. Principalmente depois de um dia de 15 horas de trabalho. E eu nem percebia. E tem a depressão espiritual. Vocês conhecem a depressão espiritual? Se alguém conhece, fala eu. Gente, tem coisas. Aí a gente fala de uma esfera que ela é mais invisível do que a gente imagina. Eu não fazia nem ideia dessa esfera da enfermidade espiritual. Quando falavam, eu achava que era extremismo, que era coisa que só via em filme. A Pamela, eu já ouvi falar. Eu não acreditava em demônios, eu não acreditava em entidades, eu não acreditava em nada dessas coisas. Até começar a viver experiências. Sim, existe a depressão espiritual. Tem coisas que a gente está vivendo aqui, que foi passada de geração em geração, e somente com um posicionamento nosso a gente consegue se libertar. Então, sim, existe depressão das 3 esferas. Daí tem aquela coisa assim, ó. Vou dar um exemplo bem próximo, uma pessoa bem próxima à minha família, que eu sempre falava assim, a depressão deste homem não é emocional e não é física, é espiritual. Eu já vi no mundo espiritual ele sendo dominado, sugado por demônios. Não vai adiantar dar antidepressivo, internar em hospital, ele não vai ser curado assim. Quantos anos se passaram até agora as pessoas compreenderem que realmente a depressão dele é espiritual?
Só que quem não acredita é pior ainda. Porque está extremamente vulnerável. Então, se tiver alguma mulher aqui que não acredita nessas coisas, está vulnerável a ser sugada, sim. A gente brinca dos demoninhos de estimação, mas é verdade. Tem, existe. Com toda certeza eu digo para vocês que existe. As brechas que estão escritas aqui, brechas históricos familiares. Se teve na nossa família idolatria a santos, imagens, pessoas, lugares, se teve na nossa família derramamento de sangue, morte, assassinato, aborto, coisas assim, são brechas, portas que a gente chama, que os bichinhos, eles conseguem usar essas coisas que aconteceram para nos atingir. Daí a gente entra naquela parte de batalha espiritual. Isso seria uma batalha espiritual, para lutar com o mundo espiritual, com coisas que a gente não vê, mas a gente sabe que existem e estão ali. Alguém aqui já teve alguma experiência desse tipo? A Marinês levantou a mão. O que você quer perguntar, meu amor? Cris, se fala em doença do corpo, doença da alma e doença do espírito. A doença da alma aqui seria o quê? É mental? O campo da mente tá os nossos pensamentos, as nossas emoções, os arquivos de todas as coisas que a gente já viveu, as crenças limitantes, os padrões de comportamento, todas as coisas que a gente acredita sobre a gente tá ali na alma. Por isso que quando a gente libera um perdão, isso tá na esfera da alma. Perdão não é do corpo, perdão não é do espírito. Mas só quem está alinhado espiritualmente ao coração de Deus consegue liberar um perdão. Porque o perdão que é liberado na mente é uma camada. O perdão que é liberado no nível espiritual é uma outra camada. Eu achava, no meu entendimento, alguns anos atrás, que quando eu liberasse perdão para o meu pai, por exemplo, estava tudo resolvido, mas não. A falta de perdão a nível emocional, que são coisas que as pessoas fizeram, digamos, para nós, mas na verdade não fizeram, foi a forma que nós interpretamos, ficou marcado no nosso coração, nos nossos pensamentos. E a forma como a gente interpreta isso reage no nosso corpo. Eu escutei um homem falar esses tempos que quando ele liberou perdão, ele eliminou 4 quilos na balança. Por que que o jejum, de novo, por que que esse jejum, ele entrega muita coisa. Todos os dias esse jejum te entrega alguma coisa. Por isso que ele é muito poderoso. Porque ele libera a enfermidade do corpo. Aconteceu comigo, a Caroline. Libera clareza. Onde está a tua amarração, a tua mágoa, a tua amargura, o teu ressentimento, a falta de perdão? Vem o nome da pessoa para tu liberar perdão. Sabe aquelas pessoas que a gente acha, já passou, tá no passado? Não. Tá lá a feridinha, no coraçãozinho, na alma. É como fosse uma pereba, uma inflamação, uma infecção na alma. E aquilo ali é uma porta para tu atrair um monte de coisa para tua vida sem nem perceber. Lembra quando eu falei, a gente atrai quem a gente é e não o que a gente quer? As situações que a gente muitas vezes está vivendo na nossa vida, elas estão esfregando na nossa cara coisas que a gente precisa olhar. Só que se a gente não parar e escolher se colocar neste lugar de, tem coisa aí. A gente vai entrar dia, vai sair dia e não resolve. Por isso que retiros são muito poderosos, imersões são muito poderosos, jejuns são muito poderosos. Eu digo, eu vivo assim, olha, de 7 dias da semana, 6 dias da semana eu faço jejum. Porque eu sei o poder que tem um jejum. De abster-se de um café da manhã, que eu amo. Eu sei o impacto que tem no meu corpo. Eu sei o impacto que tem sobre o governo das minhas emoções, de querer sentar e comer de manhã com vontade, agora que eu tenho tempo. E eu sei o poder espiritual que isso tem.
Porque quando eu abro mão de coisas que emocionalmente vão me trazer um conforto, emocionalmente o café da manhã me traz um conforto e um afeto, porque agora eu tenho tempo de sentar e comer, sem pressa. Então, me traz um conforto, uma satisfação. Eu me privo disso todo dia? Não. Mas eu sei o que acontece espiritualmente e mentalmente em mim quando eu me privo disso. Então, intencionalmente, eu digo para mim mesma, eu governo sobre as minhas emoções, porque eu sei o impacto espiritual que isso vai ter na minha vida. O nosso nível de autoridade para todas as coisas, ele vai aumentando. Imagina só, se vocês... Um exemplo que eu sempre trago, gente, quando uma pessoa fala assim, ó, eu não consigo parar de comer doce. Tu tá falando, verbalizando que um doce é maior que tu. Pensa bem. Imagina que um doce tem o poder sobre a tua vida, o governo na tua vida. Isso já está denunciando a tua fraqueza diante de alguma coisa. Eu, vocês, cada uma de vocês. Tudo que está em nós é maior do que o que está fora de nós. Tudo. Certo? Tranquilo até aqui? Respondi a tua pergunta, Marinês? Ou ficou dúvida? Não, não, tranquilo. É que, pelo menos para mim, sempre, quando a gente fala de alma, a gente assemelha ao espírito, né? Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não que estão separados. Porque olha, bem ali como está o desenho, um conecta com o outro. A alma é o eixo. Se as minhas emoções vão bem, eu subo em níveis de autoridade, porque eu estou governando os meus pensamentos, eu estou governando as minhas emoções. Eu sou curada porque eu governo isso, eu não sou curada porque eu sou curada. Eu me curo todos os dias governando sobre isso. Às vezes eu não consigo, tá tudo bem, tá tudo certo. Eu não vou me chicotear porque eu não consegui governar hoje. Eu não vou me sentir culpada porque eu não consegui governar hoje. Mas conscientemente, eu sei qual é a reação que tem um bolo no meu intestino, na minha mente. O cérebro, ele não funciona bem com açúcar. Daí a gente acha que precisa de remédio, quando na verdade a gente só precisa tirar o açúcar, por exemplo, durante a semana. Estão acompanhando até aqui? Gente, eu amo falar sobre esse assunto. Amo muito. Até o final da nossa aula de hoje, eu vou descobrir como trocar. Meu marido não viu a mensagem. Achou, eu acho. Achou. O mercado humano em contraste com o mercado de Deus. Estão assistindo, conseguindo ver aí? Sim ou não? Sim. Sim, perfeito. O mercado humano, que é o mercado que a gente vê, as coisas que a gente percebe, ele busca por atalhos. Eu já fui uma mulher que busquei por atalhos, mas eu não tinha consciência que aqueles atalhos, cedo ou tarde, são as pílulas mágicas que eu brinco. Eu usei muito tipo de remédio para emagrecer, coisas que instantaneamente eu tinha o resultado que eu queria, visivelmente eu tinha o resultado que eu queria, mas eu não tinha compreensão do quanto aquilo, não ter consciência que aquela escolha ali, ela era uma escolha momentânea. Hoje eu busco por coisas, resultados a médio e longo prazo. Eu não quero hoje em dia coisas instantâneas. Por exemplo, começar a treinar hoje e amanhã já querer um resultado. Isso não existe.
começar uma dieta hoje e amanhã já colher o resultado. Embora dentro do jejum de Daniel, eu eliminei 4 quilos no outro jejum que a gente fez, não tinha intenção de eliminar, mas como eu disse, o corpo limpa, ele vive um detox muito poderoso, então é natural a gente eliminar a inflamação, eliminar a retenção de líquido, eliminar gordura, peso, pelo fato de ele viver esse processo. Emocionalmente, tu resolve, acessa traumas que tu não tem clareza, eles estão ali, mas tu não tá sensível, não tá perceptível, então tu acessa naturalmente, tu emagrece, né? O emagrecimento almático é muito poderoso, o resultado. Comer as próprias emoções em busca de dopamina, gente, é exatamente o que eu estava falando antes. Quantas vezes eu mascarei, eu camuflei a minha dor com comida? Eu costumo dizer que a gente não come a comida, nós comemos a emoção quando a gente consome aquela comida. O que aquela comida, aquele alimento traz para nós? Aquele conforto. Como eu digo, o leitinho quentinho, ele traz aquele conforto da nossa infância, aquele acolhimento, aquela sensação boa, aquela memória boa. Não é errado consumir. Quais são os ingredientes que a gente está usando? Em que lugar está isso? Eu estou consumindo por prazer? Eu estou consumindo para acolher algo? Eu estou consumindo para camuflar algo? Ou seja, dentro do jejum, a gente retira as coisas, porque a gente não camufla nada, intencionalmente a gente se coloca, né, diante de escolhas, decisões, durante esse período do jejum, para ver o que está oculto. Então, eu costumo dizer, esse jejum é para mulheres. Meninas geralmente não entram nesse processo porque não é fácil. Se eu disser que é fácil, eu vou estar mentindo para vocês, mas também não é difícil, não é impossível, como diz as minhas irmãs. Se tu consegue, qualquer pessoa no mundo consegue. O mercado de Deus, que é a cura através das criações de Deus, que são as sementes, as hortaliças, a água. Por isso que, durante o processo deste jejum, inspirado no jejum de Daniel, nós vivemos uma limpeza nas 3 esferas. Não tem como não eliminar peso na balança, porque é um peso que vem de dentro para fora. O que reflete diante do espelho ali, que tu te vê desinchada, magra, as mulheres falavam, meu Deus, Cris, faz 5 dias que eu estou fazendo jejum, e eu me vejo, passo na frente do espelho, eu tô reta, tô sem barriga, que loucura, que é isso? Por quê? Processo, limpeza, detox, a desparasitação, que naturalmente ocorre por conta das sementes que são consumidas. Muitas sementes, elas têm ação desparasitória, então é natural matar uns vermes. A alimentação consciente, ela gera vida. A alimentação inconsciente, ela gera morte. E eu depois, ao final nessa nossa apresentação, quero trazer algo muito lindo que Deus me trouxe hoje de manhã. Mulheres, elas enfrentam e curam a dor pela raiz. Meninas, elas só recusam, rejeitam o tempo todo algo que está ali. Novamente, esse processo não é para qualquer mulher. A gente precisa estar muito disposta a querer ver a nossa sombra, disposta a querer ver o oculto, porque não tem como a gente resolver curar coisas que a gente não vê. É muito fácil dizer assim, eu sou maravilhosa, eu ajudo as pessoas, eu sou um alecrim dourado, eu sou alegre, isso é o que tu está mostrando para o mundo, e o que tu não está mostrando para o mundo, o que está oculto, o que só tu e Deus sabem, porque Deus, ele vê tudo, tudo. Os bastidores, aquele momento que a gente deita a nossa cabeça no travesseiro, ele vê tudo, e é esse tudo que vem para fora dentro do processo do jejum. Quando aceitamos tomar algo para atalhar o processo, já estamos declarando, eu não quero o que está disponível para mim. Eu não quero curar o que está disponível para mim. É muito fácil atalhar? É fácil, eu já atalhei. Mas existem processos, porque o que acontece? Se eu vivo um atalho, o problema ele vem de volta. Tem uma frase de um amigo nosso,
né? Que é o Denis, ele fala, cedo ou tarde a gente vai se encontrar, ou numa bem melhor, ou numa bem pior. Então, eu não quero um milagre, porque milagre é para quem está quebrando princípios. Eu sou filha, e conscientemente eu escolho governar sobre as minhas emoções, governar sobre a minha carne, que quer me governar todos os dias. Eu escolho governar porque eu sou filha. E nele eu posso todas as coisas, podemos todas as coisas. Se hoje tirarem tudo o que vocês têm de palpável, todas as coisas que vocês têm, a casa de vocês, o trabalho de vocês, os títulos de vocês, quem é vocês? Quem são vocês na essência? Me responde aí. Quem são vocês na essência? Vocês sabem? Quando aquela máscara cai. Nós usamos máscara. Não estou aqui para julgar, porque eu às vezes também uso. Às vezes a gente não está bem e a gente fala, eu tô bem. Porque a gente precisa estar bem diante de alguma situação que outra. Tá tudo bem usar máscara. Mas lá no secreto, quem tu é, quando não tem ninguém olhando, tu sabe quem tu é? Se tirar o teu dinheiro hoje, tu sabe quem tu é? Porque eu não sou o meu dinheiro. Eu não sou a minha profissão. Eu não sou o título que eu conquistei. Quem eu sou, então? Alguém aqui ousa me dizer quem é? Ligue o áudio e me diga. Eu hoje sei quem eu sou. Por isso que eu amo falar sobre o jejum. Eu amo falar sobre o jejum, porque eu sei quem eu sou. Fale, Maria Cristina. A filha amada, né, do Senhor. É isso. Nós somos, né? E se tirar tudo que tu tem? Continuo sendo filha amada, né? Porque ele é tudo para nós. É isso. Hoje. Não é o dinheiro, né? Não é isso que nós temos que entender, porque nós, às vezes, a gente acha que é título, que é, né, tantas coisas na nossa vida, só que isso aí para Deus não é importante, né? Para Deus é importante nós sermos, né, ser Ele, né? Isso que é importante para Ele. Obrigada, meu amor. Não tem A Dani colocou ali no chat que ela não sabe quem ela é. E eu gosto quando alguma mulher fala, ela está sendo sincera, ela está expondo que ela não sabe. A gente não consegue ajudar quem não fala, olha, eu não sei quem eu sou, mas eu quero descobrir. Foi assim, nesse nível de audácia, que eu falei para Deus, Deus, eu não sei quem eu sou, mas eu quero descobrir. Coloca na minha vida pessoas que vão me ajudar a descobrir quem eu sou. O jejum, ele expõe a culpa, a raiz da culpa. Lembra da árvore? Aqui é o que eu vejo. A culpa eu não vejo. Às vezes eu até sinto ela, mas eu finjo que ela não tá ali. Certo ou errado? Ela não é. Eu me sinto culpada, mas eu não sei a raiz da culpa. Às vezes eu como algo que me traz um prazer, mas eu não sei a raiz da culpa que eu sinto depois que eu como. Eu sinto, e muitas vezes eu fico me chicoteando, culpada, ou só eu que vivia culpa depois de comer alguma coisa prazerosa? Só eu? Não, né? Pois é. Eu ouso dizer que todas as mulheres que estão aqui hoje conosco sentem culpa depois que comeu uma coisa muito prazerosa, porque sabe o impacto que tem no corpo. Só que a gente finge que não sabe. A gente finge que não vê. Lembro do dia que você me falou para deixar a culpa e hoje me sinto muito mais livre. Por quê? A culpa da Fran era uma culpa que estava atrelada a alguns acontecimentos do passado dela. Era uma culpa na alma. Mas tem mais, Fran. Tem muito mais para ser liberado para ti. Quando a gente se coloca disposta e disponível, existem muitas camadas para a gente ir perfurando
para acessar nossa verdadeira essência. Porque a nossa verdadeira essência não é culpa, não é rejeição, não é vergonha, não é falta de amor próprio. Como que eu, falando que eu sou filha amada de Deus, durante a semana, eu abro a minha boca para falar que eu não consigo abrir mão de um doce durante a semana? Tu não sabe quem tu é. Eu já vivi essa pressão. Eu ouso falar que eu sou filha amada e eu não consigo governar minha mente para ir para academia 4 vezes na semana? Oi? Eu falo que eu sou filha amada e um prato prazeroso, ele fala mais forte do que a minha essência nele? Então tu não é filha amada, tu só fala que é, mas tu não é. Porque tem diferença. Eu falo que eu sou filha amada e eu vivo como filha amada. Quando eu me olho no espelho, eu estou refletindo a filha amada de Deus? Eu nem estou falando aqui de biotipo, de magreza, de qualquer coisa. Eu estou refletindo a glória e a graça de Deus? Porque a nossa imagem, ela comunica 55% de quem a gente é. De novo, não estou aqui falando sobre um padrão, eu estou falando algo que é. Por quê? O jejum expõe a culpa, a rejeição, a vergonha e as máscaras para trazer a clareza absoluta da nossa verdadeira identidade. A gente só faz o que a gente é. Refaça essa pergunta, Marinês, liga o áudio aí, para eu compreender o que você está falando. Meu marido sempre fala assim, ó, vida, as mensagens escritas não têm interpretômetro. Então manda áudio para as mulheres. Eu escutei uma frase essa semana e que mexeu muito comigo, que a gente só consegue fazer aquilo que a gente é em essência. Em essência, daí a gente vai dar uma puladinha. A minha natureza, ela não é carne e não é quem eu acredito ser, mas aquele que está em mim. A minha natureza é amor, a minha natureza é alegria, a minha natureza é mansidão, a minha natureza é benevolência, a minha natureza é paciência. Se eu não estou vibrando nesta frequência, eu estou sendo tudo, menos a filha amada de Deus. Quer descobrir? Se tu tá mais na tua carne, mais carnal, como eu costumo dizer, ou espiritual, deixando Deus fluir através da tua vida, se perceba. Por isso que eu digo, gente, o jejum é muito poderoso, porque a gente se percebe, é muito claro, nítido, onde a gente está. E a gente só resolve aquilo que a gente vê, a gente não resolve aquilo que a gente não vê. Ai, vamos pro próximo. Onde eu estou? Estou conseguindo. Vamos lá. Muito além de uma dieta. O significado, tzon, no hebraico, jejuar, significa abster-se, cobrir a boca. Não é sobre focar na falta de comida, mas consagrar o corpo e a alma. A separação, a santificação intencional para receber uma instrução, revelações da parte do nosso Pai. Todas aqui são mulheres, filhas amadas de Deus, são mulheres que estão buscando, estão dentro de uma jornada de ascensão, de evolução, de crescimento em todas as esferas da vida. Então, eu tenho certeza que todas que estão aqui estão buscando instruções para viver um alinhamento para esse tempo. O tempo, 21 dias, um número espiritual que representa o processo, a preparação contínua e a vitória após uma intensa batalha invisível. Porque existe sim uma batalha invisível acontecendo. A mecânica invisível de Daniel 10. Quando Daniel ele se coloca diante de Deus intencionalmente para ele fala para Deus que ele quer ter revelações de Deus, no primeiro dia o céu já se move e a resposta já é liberada. No entanto, não chega nele.
Porque tem uma batalha invisível acontecendo, que são as coisas que a gente não vê para que chegue até a gente. Agora, se a gente se mantém no jejum, se a gente mantém renunciando, tapando a nossa boca para as coisas que nos dão prazeres imediatos, essa resposta, ela é revelada para nós. A resposta é liberada no momento exato em que há uma humilhação. Humilhação não é se tornar menor. É quando eu me rendo a Deus e eu falo assim, ó, Pai, eu não consigo sozinha. Eu quero intencionalmente, aqui e agora, alinhar o meu coração ao teu. E eu quero uma resposta disso, disso ou daquilo. Quero uma busca por entendimento, eu quero uma busca por revelação, eu quero uma busca por discernimento, eu quero saber qual é o meu dom, eu quero saber da onde eu vim, eu quero saber quem eu sou, eu quero saber qual é o meu propósito. Independente da pergunta, dentro do jejum, ela é revelada, porque nós colocamos intenção na resposta. A oposição espiritual severa. Aqui fala da passagem, né, de Daniel 10. O príncipe da Pérsia resiste ao mensageiro celestial. Ou seja, existe uma guerra acontecendo para que essa resposta não chegue, mas essa resposta, por Daniel permanecer, ele tem essa resposta. Existe sim uma guerra acontecendo nos bastidores da nossa vida, por mais que a gente não veja, ela está acontecendo sim, mas independente de qualquer coisa, ao final dessa batalha invisível, a gente vai ter a resposta. A resposta chega no primeiro dia, mas a guerra dura 21 dias. Ativar o céu significa confrontar o inferno. Os 3 pilares que atraem a resposta divina. Humildade sincera, um voto silencioso, o foco não é o milagre, nem o espetáculo, mas o próprio Deus. Renúncia verdadeira, trocar o conforto, que são os manjares, os doces, a carne, por uma fome espiritual profunda, é dizer, eu quero a tua presença mais que as delícias dessa terra. Tem mulheres aqui que sempre me perguntam como ter mais intimidade com Deus. O jejum, ele te ajuda muito, muito, muito. Está muito sensível, emocionalmente, espiritualmente, ao mundo espiritual, ao nosso Pai. Busca intencional. Quando eu tenho uma intenção, eu tenho um propósito claro, eu acesso. Não tem como ser diferente. Deus responde à intenção alinhada, seja libertação, direção, entendimento dos tempos. Tem mulheres, às vezes, que dizem assim, Cris, eu não sei que estação que eu tô, que tempo que eu tô, que ciclo que eu tô, me ajuda. Jejum ajuda. Um chamado para quem busca cura profunda, por isso que eu digo, esse jejum não é para qualquer mulher, para quem é? Mulheres que estão cansadas de lutar sozinhas. Mulheres que buscam cura física, emocional e espiritual. Se tu estiver intencionalmente querendo busca nessas 3 esferas, buscando uma cura física nessas 3 esferas, tu vai alcançar, tu vai acessar, eu não tenho dúvidas disso. Desejando libertação de vícios e algemas invisíveis. Todas nós temos os nossos demônios, eu brinco, que é verdade, né? Os nossos demônios, os nossos vícios de estimação. Existem algemas que nos prendem, são algemas invisíveis, que são as dores da nossa alma, elas nos prendem de acessar e viver o melhor dessa terra. Se a gente não vê, a gente não consegue se libertar dessas algemas invisíveis. E que anseiam por uma profunda intimidade com Deus. Se tu não sabe o que é ter uma profunda intimidade com Deus, o jejum de 21 dias, ele vai te trazer muita sensibilidade para essa intimidade com o Pai. Para quem não é, para quem procura dietas ou fórmulas mágicas, o emagrecimento, ele é uma consequência das coisas que são acessadas durante esse período. Se vocês têm a intenção de entrar no jejum, esse processo de 21 dias para emagrecer, essa intenção, ela não está alinhada ao que Deus quer para nós. Pessoas não dispostas a abandonar velhos hábitos. Fica muito susceptível os teus vícios. Velhos hábitos, o que são os velhos hábitos? Coisas que não estão alinhadas à consciência do nosso Pai, à consciência divina, à consciência de Deus. O nome que vocês quiserem dar. Nós temos um Pai que nos colocou aqui. E se a gente não está disposta a abandonar velhos hábitos, não tem resposta, não tem intimidade, não tem libertação. Nós precisamos estar, sim, escolher estar dispostas a abandonar algumas coisas que a gente vive, sim. Quem foge de processos, porque a verdade exige sacrifício e fere o nosso ego.
Não adianta. Cedo ou tarde a gente vai se encontrar. Não adianta fugir. Mas quem está nesse processo de fugir, foge. Já sai agora. Já sai agora da aula, porque esse jejum é para quem quer mergulhar. E esse mergulho profundo exige, sim, sacrifício e vai incomodar muito a gente, vai trazer muito desconforto. Mas quando a nossa sombra, a mentira que a gente carrega, que está dentro de nós, vem para fora, a verdade entra e ela cura, liberta a gente, regenera, restaura. Não tem como não viver o milagre. A purificação física. O que colocar no prato? O que vai no nosso prato? Sementes, zera, representa o princípio da vida, o crescimento e da multiplicação. Legumes, verduras e frutas. Por isso que eu falo, esse jejum não é de passar fome, gente. Isso aqui não é jejum intermitente. É um jejum de purificação do nosso corpo, pelo fato de a gente se alimentar de coisas que dão embaixo da terra e acima da terra. Isso traz uma purificação, traz leveza para o nosso corpo, então nós ficamos muito mais sensíveis às coisas que acontecem nas 3 esferas. A água, ela é o símbolo da purificação constante. Então, são coisas que nós vamos consumir durante o jejum. Durante esses 21 dias, removido do nosso dia a dia, dos nossos cardápios, as carnes, qualquer tipo de refeição prazerosa, pizza, hambúrguer, batata frita, todas essas coisas são removidas desses 21 dias, doces, produtos industrializados e refrigerantes, cafés e bebidas estimulantes, ou seja, quem gosta de chimarrão vai ficar 21 dias sem tomar chimarrão, porque chimarrão tem cafeína, né, é uma bebida estimulante. O alimento do espírito durante o processo. O que remover do ambiente mental, redes sociais e entretenimento mundano. É uma sugestão, eliminar telas, eliminar séries, eliminar redes sociais. Não digo para vocês saírem 100%, mas quanto mais a gente mergulhar para dentro, mais forte é a revelação durante o processo. Notícias excessivas que geram ansiedade. Toda notícia hoje em dia que vem através da televisão, até mesmo do nosso celular, ela gera, assim, ansiedade, porque a gente se incomoda, a gente quer resolver as coisas, na verdade, a gente não aprendeu nem resolver as coisas que estão dentro de nós, quem dirá as coisas que estão fora de nós. Então, não tem como. Ambientes de fofoca e conversas vazias. Silenciar a melhor atitude para esse período de jejum. O que adicionar? O que a gente vai adicionar nessa rotina dos 21 dias? Oração diária e intencional. Todos os dias vai ter oração diária intencional e focada. Para cada dia específico vai ter algo que a gente vai abordar durante esse processo. Meditação profunda, em alguns livros, algumas passagens da Bíblia, sim. A Bíblia hoje é o meu manual de instrução da vida. Para quem não me conhece, eu acho que todos aqui me conhecem, mas para quem não me conhece, eu não tenho uma religião. A minha religião é ser exemplo do que Deus me ensina, do que Jesus me ensina todos os dias. A minha religião é amor, é alegria, é mansidão, é paciência, essa é a minha religião hoje em dia. Então, eu ando nesta caminhada, eu ando nesta verdade, eliminando e expulsando todas as mentiras que eu me identificava até ontem, que está disponível para todas nós. A prática intencional do silêncio. Deus fala com a gente o tempo todo. Só que como a gente não pratica intencionalmente esse silêncio para escutar a voz de Deus, a gente nem percebe ela, mas ela está todo o tempo falando conosco. Os erros silenciosos que anulam a consagração. Foco apenas no rótulo, passar horas lendo tabelas nutricionais e esquecer a oração. Gente, tem gente que às vezes pergunta sobre embalagens. Gente, olha só, ali vai ter tudo descrito na lista de compras do mercado, vai ter tudo descrito o que pode e o que não pode. Ou seja, o que não está descrito ali não pode consumir. Não adianta a gente ficar ali buscando tabela nutricional, porque não é sobre isso. Não é uma dieta, é um jejum intencional para que a gente busque ver e perceber as coisas ocultas em nós. Outra coisa que anula o jejum é barganhar
com Deus, jejuar nas refeições, mas alimentar a mente com impurezas à noite. Deus exige santidade integral. Então, é uma renúncia integral neste período de 21 dias. E vocês vão ver que passa muito rápido. Às vezes a gente acha, 21 dias é muita coisa, não tem como. É muito rápido que passa, tá? Orgulho espiritual, anunciar o jejum com o ego inflado, achar que nós somos superiores às outras pessoas por estar abrindo mão de algo. Nunca, jamais. A gente não é melhor e maior que ninguém por estar fazendo um jejum. Ou seja, avisar sim que nós estamos vivendo um processo para que a nossa família compreenda. Daqui a pouco até a família vai gostar de viver uma jornada mais natural, mas deixar as pessoas alinhadas até para elas compreenderem que tu está vivendo um processo e respeitarem o teu processo. Falem com amor, com sabedoria sobre isso. Falta de arrependimento, manter mágoas, brigas não resolvidas e palavras torpes. Isaías 58, rejeita jejuns sem justiça e amor. A ilusão dos resultados naturais. A guerra foi acionada. Se as coisas parecerem piorar, não desista, vai acontecer. Vai parecer que piora, mas na verdade só fica muito sensível, muito perceptível o que está acontecendo. Então, não desistam. Vai dar vontade de desistir, mas não desistam, porque vai valer a pena. O trabalho oculto. Não julgue o jejum com olhos naturais. Muitas vezes o céu não se abre visivelmente, mas Deus está quebrando cadeias silenciosas nos bastidores. Resiliência. A resposta nem sempre é um espetáculo. Ela pode ser Deus moldando o seu caráter e testando a sua perseverança. Quem vence é quem permanece. Permanecer, perseverar durante o percurso, durante a jornada, nos torna nos traz muito mais autoridade para lidar com as coisas. A gente só tem poder e governa sobre as coisas que a gente vive. Então, quem permanece durante a jornada sobe muitos degraus em autoridade. Os frutos de um alinhamento perfeito. Sensibilidade aumentada e aversão ao pecado. Gente, é muito forte. Discernimento muito aguçado sobre as verdades e os enganos. Nós vivemos enganos diariamente, só que a gente nem percebe, porque a gente está muito distraído. Então, o jejum, ele aguça as coisas que a gente está vivendo. Curas físicas e emocionais profundas e enraizadas. Vem tudo para fora. Fica tudo claro. Como fosse ligar a luz agora, mais forte. Desligar, apagado, escuridão, né? O oculto. Liga a luz, é como ligasse a luz da tua vida. Clareza absoluta em decisões difíceis e propósitos de vida. Intimidade real e sonhos reveladores com o Espírito Santo. Durante o período do jejum, nós vamos observar os nossos sonhos, até visões que vêm por conta dessa sensibilidade espiritual que a gente fica. O verdadeiro fruto do jejum não é impacto momentâneo, mas a criação de um novo e definitivo estilo de vida, porque não tem como tu viver um jejum de 21 dias e sair a mesma mulher, é impossível. A decisão de render o controle é uma decisão. Eu decido render o controle das coisas que eu acho que eu vivo, mas na verdade eu me engano. Por isso que o engano fica muito suscetível nesse período. Você está disposta a abrir mão da sua vontade para que a vontade de Deus reine na sua vida? O jejum de Daniel não é uma fórmula mágica, é um grito silencioso de alguém que reconhece que a presença de Deus é infinitamente mais necessária do que qualquer conforto, alimento ou distração. Ai, gente, é isso. Essa é a parte linda. Ficou alguma dúvida até aqui? Cris, não ficou dúvida, deu medo, porque para quem fez jejum de 18 horas, agora 21 dias. Mas tu fez jejum de 18 horas, o quê? Só pra eu... Só de comida? Tá, mas tu ficou sem comer nada? Não, sim, sem comer. Aí Tá, mas só. tu não vai ficar sem comer nos 21 dias. Não, eu sei, mas tem muitas coisas ali que, tipo, eu nunca fiquei sem comer carne, né? Vou ficar 21 dias sem comer carne. Por isso que eu digo que não é para qualquer pessoa.
Abster-se, jejum, abster-se de coisas que trazem prazer para mim, ego, a minha vontade. Então, eu anulo a minha vontade para sentir, perceber a vontade de Deus para minha vida. Por isso que eu digo, não é para qualquer pessoa. A gente tem que estar querendo muito curar as feridas, trazer à luz as nossas sombras, revelação do que está oculto em nós. Realmente, para quem tem um novo nível de intimidade, é sobre isso, Cássia. É sobre isso, Marinês, é um novo nível de intimidade. Sabendo do processo que tu viveu na jornada, não é a Crislane que está te convocando, tu não está aqui por causa de mim, e tu sabe disso. Mas tu pode escolher estar ou não estar, tu é livre. Tu é livre para estar ou não conosco nesse jejum. É um jejum muito poderoso, muitíssimo poderoso. Não tem como tu não ter clareza das coisas, porque tu tá abrindo mão de algo que tu gosta. Imagina, a gente vai deixar de comer doce, o bolinho, padaria, o cappuccino, a carne. Gente, eu amo ovo, eu consumo de 8 a 10 ovos por dia no normal. E o jejum não entra ovo. É como fosse a tua carne. O meu café da manhã é ovo, banana, queijo. Nossa, praticamente todos os meus ovos mexidos eu faço com queijo. E eu vou abster-me disso. Me pergunta se é fácil. Mas Deus está me chamando para um novo nível de intimidade com Ele, porque são muitas camadas para romper, e a gente vai rompendo aos poucos, conforme a gente vai escolhendo. Vocês são livres para escolher. Quem sou eu para falar o que vocês devem fazer ou não? Mas o coração de vocês, neste momento, está queimando, até acelerado, digamos assim. Meu Deus! Eu vou ficar todos esses dias sem comer. Isso é a tua alma gritando. Pelo amor de Deus, me liberta dessas algemas. Me liberta dessa loucura que eu vivo. Me liberta do engano. Me liberta das mentiras. Por isso que eu disse, a gente acha que é muito tempo, mas passa assim, ó. Tu nem sente. Daí daqui a pouco tu tá na segunda semana, daqui a pouco tu tá na terceira semana. E a Caroline até falou, que ela participou no outro, ela falou assim, ó, mas eu não tenho nem vontade de parar. Eu tenho vontade de continuar. E dá para fazer os treinos normal na academia? Você não fica meio sem energia? Pelo contrário. A tua disposição aumenta violentamente. Hoje em dia eu treino só na água, 24 horas de jejum só na água. E o meu treino é muito melhor do que quando eu como. Eu tenho pressão baixa, tá? A tua mente, ela faz assim, ó. Vai ser, para mim vai ser um desafio enorme. Eu creio. Para mim vai ser também. Vocês acham que pelo fato de eu ser uma praticante quase assídua de jejum que não vai ser que vai ser fácil? Não é. O ovo para mim foi pior que a carne, nunca imaginei. E realmente, olha, a Dani falou, eu quero essa intimidade. Não ficou dúvidas, ficou, é claro que o jejum é para mim, um novo nível de intimidade. Gente, é isso. Não é fácil. Todo final de semana eu como pizza com borda doce. Eu vou ficar 3 finais de semana sem comer minha pizza com borda doce. Por quê? Porque eu vou fechar minha boca para as minhas vontades, o meu ego, os meus prazeres. Para me alinhar ao coração do meu pai e viver camadas de intimidade que estão disponíveis para mim, que eu nem tenho noção. Isso não está disponível só para mim, está disponível para vocês também. Está disponível para todas nós. Todas nós. Hoje em dia, eu digo assim, ó, é difícil para um baralho fazer o jejum, mas eu não consigo viver sem. Porque cada processo de jejum que eu vivo um novo nível de intimidade com meu pai. Um novo nível de clareza, discernimento, revelação das coisas.
Antes, quando eu comecei, eu tinha medo. Hoje, eu fico assim, ó, tô louca para começar, porque eu sei que é um período curto, muito rápido passa, e eu vou viver níveis de clareza que eu nunca vivi na minha vida, porque sempre tem um próximo nível. Sempre tem um próximo nível. Tem mais alguém que tem alguma coisa para trazer? Não, gente, ó, eu falo uma frase do meu marido: não existe pergunta idiota, existe o idiota que não pergunta. Então, não sejamos idiotas e vamos perguntar. Não há julgamentos aqui. Perguntem, porque agora é a hora. Vocês não vão passar fome, bem pelo contrário, a gente come naturalmente. Dentro do. Tem 2 formatos, tá? Tem o jejum sem acompanhamento e o jejum com acompanhamento. Porque muitas mulheres me procuraram, teve mulher que eliminou 7 quilos em 21 dias. Pensa. Só que depois que passou o período do jejum, algumas mulheres me relataram que algumas voltaram ao peso, não totalmente, mas parcial. Eu senti uma necessidade de criar uma comunidade. E ela está para ser lançada agora, quando se iniciar o jejum. Por quê? Eu acredito muito forte no poder da comunidade, mulheres se ajudando, se apoiando. Todo mês vai ter aula, ao vivo, aula que vai ficar gravada, vai ficar disponível para quem está na comunidade. Não é um valor, tipo, eu não posso pagar. Não vai nem pegar o limite do cartão de crédito de vocês. Eu falei assim para o meu marido: vida, eu quero cobrar sim um valor simbólico, porque eu estou me entregando para esse processo como eu nunca me entreguei antes. Estou criando materiais para trazer clareza do processo para essas mulheres, para compartilhar com essas mulheres tudo que eu paguei um alto preço para acessar. Então, vai ser um valor simbólico de apenas R$ 67 por mês para estar dentro da comunidade. Vai ter treino, e vocês vão poder fazer dentro da casa de vocês. Vai ter aula gravada, vai ter os vídeos dos treinos, vai ter a lista dos alimentos. Todo mês, a gente não vai fazer todo mês jejum de 21 dias, claro que não. Mas todo mês vai ter algum processo que eu, obviamente, vou entrar em meditação com meu pai e vou pedir direcionamento dele para trazer para dentro da comunidade algo específico para o que a gente está vivendo no momento. Este momento, nós vamos iniciar esse jejum, porque vai ser o primeiro jejum do ano, para limpar o corpo, limpar os parasitas, limpar tudo que a gente tem. Então, todos os PDFs dos devocionais, lindíssimo que eu fiz um PDF com todos os devocionais de todos os dias, as PDF com informação, PDF com todos os treinos para vocês fazerem em casa. Vai ter os vídeos gravados, a aula gravada do treino, os áudios diários que eu vou compartilhar com vocês de todas as coisas, para vocês terem clareza de como vai funcionar. PDF com a lista das compras do mercado, PDF de como viver o processo do jejum antes, durante e depois, porque jejum sem ter a clareza de como antes, durante e depois, a gente fica perdido. Muitas mulheres, como eu falei, me procuraram: Cris, eu tô perdida agora. Daí eu falei assim: cara, Deus, por que está acontecendo isso? Cria uma comunidade de apoio. Porque isso tudo que tu carrega de conhecimento e sabedoria com relação à alimentação, às emoções, todas as coisas que tu vem aprendendo no decorrer desse tempo, tem que ter um espaço, um lugar específico que tu vai destinar esse conhecimento. Hoje em dia eu tenho o meu transbordo, que é o tempo de mesa, ali eu derramo o que Deus derrama na minha vida de forma gratuita. E eu perguntei para o meu pai: pai, eu vou fazer esse jejum de forma gratuita dessa vez? Ele disse: não, porque não é justo. Isso aí não é algo que não vai roubar teu tempo. Eu não digo roubar meu tempo, mas eu estou investindo o meu tempo, estou dando a minha vida para compartilhar algo. Então, seria desonra eu não cobrar, nem que seja um valor simbólico, que é o valor de R$ 67 por mês, para vocês fazerem parte dessa comunidade. E tem um outro formato, que é apenas R$ 37. Vocês vão receber o PDF com os devocionais, com as orações, com a lista das compras do mercado. E tem mais alguma outra coisa que eu não me lembro, mas eu vou colocar ali nos informativos do grupo, que daí vocês pagam R$ 37, vocês recebem essas coisas, mas não tem o acompanhamento da comunidade. O meu acompanhamento, o movimento do grupo, compartilhar de outras mulheres,
não tem acesso às aulas gravadas e todo o material de apoio que eu vou disponibilizar durante o jejum. Então, tem os dois formatos. Vou dar todo o suporte, tanto na comunidade, que é o acompanhamento durante um ano. Um ano a gente vai andar junto, curando, se lascando, ó. Todo dia. Toda semana, todo mês. Durante um ano. E esse outro formato, que é R$ 37, se vocês recebem toda a jornada dos 21 dias para fazer em casa, sozinhos. Eu quero essa intimidade. Cris, quais sementes você indica para iniciar? Não tenho costume. Isso tudo vai no PDF. Toda a lista de compras, todas as sementes, todos os grãos, todos os legumes, todas as frutas que são liberadas para fazer durante o jejum, vocês vão ter tudo em PDF. Bem bonitinho, organizadinho, tá lindo, impecável. Meu marido ajudou a fazer. Então, é isso. Fran levantou a mão primeiro. Pode falar, meu amor. Oi, Cris. Nada derivado de leite, então, de animal, nada. Durante os 21 dias, não. No meu caso, eu tô amamentando, né? Tem 7 dias o nenê. Não, Daí o teu caso, daí seria um caso à parte. Mas não tem problema não fazer, tá? se eu for Depois fazer, a gente, se eu for fazer decidir como tu dá a entrar, tabela. se tu decidir Ele, entrar, tem algo específico para eu te trazer. Mas daí, como é algo específico para ti que tá amamentando, daí a gente faz algo separado. Mas não tem problema nenhum fazer, bem pelo contrário. O fato de tu colocar legumes, leguminosas, frutas, verduras no teu leite vai potencializar ainda mais os nutrientes do teu bebê. não, era isso que eu ia perguntar, se eu fizer só o jejum normal, os nutrientes vão ser O arroz e o feijão, eles formam a cadeia de aminoácidos essenciais para o funcionamento do nosso corpo. tu sabe que eu tive diabetes gestacional, né, Cris? Só que eu não tenho diabetes. Até que eu fiquei, elas ficaram testando depois, e elas, incrível, como que não, a tua glicose não sobe depois que eu ganhei, né? Mas eu entendi que foi Deus que trouxe isso, porque eu tenho esse conhecimento, por causa que eu fiz o técnico, então, da nutrição, e eu não exercia isso comigo. E na gestação, por eu estar gestando outro ser, eu tive que me colocar. E ali o médico disse bem assim, ó, de todas que tinham diabetes gestacional, a única que ele não medicou fui eu. E Deus sabe que eu não gosto de remédio, porque eu nem tenho muito em casa, só se necessário mesmo. Daí eu controlei só na alimentação, portanto, que a nutricionista me deu alta antes de eu ganhar nenê. Glória a Deus, coisa boa. Daí, Tipo assim, a falta do conhecimento, tá? A falta de conhecimento, a nossa ignorância, ela faz com que a gente saiba das coisas, mas não aplique as coisas. Eu era uma mulher extremamente doente, porque eu sabia das coisas e eu não aplicava as coisas em mim. Olha o que tu me falou. Tu tem a formação, mas tu não aplicava em ti. Qual é a consequência disso? É enfermidade. Hoje de manhã, Deus me entregou uma frase. Só precisa de milagre quem desonra o próprio corpo, quem quebra princípios. Deus não vai deixar de amar a gente, porque a gente está quebrando princípios, porque o Deus é pai e ele ama a gente de tal maneira que, independente da merda que a gente fizer, tem milagre para ser liberado na nossa vida em fé. A gente alcança o milagre que a gente quiser em fé. Se tu tiver uma diabetes e tu tá desonrando, tá quebrando o princípio, e tu pedir em fé pro teu pai, ele libera pra tua vida porque te ama, olha só o nível do amor de Deus pela nossa vida. E quando veio isso, eu tava voltando, a gente voltou de São Paulo para cá, para casa da Bruna, hoje de manhã, 5 horas da manhã. E no meio da estrada veio isso assim para mim. Eu digo, olha que lindo. No dia que eu vou fazer a primeira aula, né, que é a aula gratuita para a gente entrar nessa jornada, vem isso para mim com tanta clareza. Só existem enfermidades porque os meus filhos, eles quebram princípios.
Deus nos deu esse corpo perfeito para entregar esse corpo perfeito para Ele. E o fato de a gente desonrar esse corpo perfeito que Ele nos deu, a gente atrai doenças para nossa vida, doenças para o corpo, doenças na alma, doenças no espírito. E o fato, eu falo com toda certeza, porque quando eu parei de comer carne, eu fiz um acompanhamento com uma especialista, ela dá aula em faculdade, e existem muitas, digamos, ignorâncias ditas por aí, que ao tirar a carne da alimentação, a gente vai enfraquecer, e na verdade não. O fato de a gente não saber o que colocar no prato enfraquece o nosso corpo. Bom, essa formação tu sabe o que a gente precisa colocar no corpo para nos gerar energia e o que a gente precisa tirar do prato que não nos dá energia. Respondi a tua pergunta, Fran. Mas depois, se tu entrar, daí tem algo que eu vou trazer para ti específico, tá? Aumenta a quantidade de legumes e feijão e arroz no teu prato para bater os nutrientes. Mas não tem problema não, bem pelo contrário, tu vai ficar mais saudável, o teu bebê vai ficar mais saudável, tudo vai ficar mais saudável. Tu vai desinchar, tu vai desinflamar e naturalmente o leite que vai sair do teu corpo vai ser extremamente nutritivo. Não está respondido. E Deus falando, porque hoje de manhã ele falou que a imaturidade precisava de milagre, e a maturidade gerava outro território, né? Outra estação. Eu tenho entendido o que Deus tem falado. Imagina que durante tanto... Mas pensa, lá no tempo das cavernas, os caçadores lá que tinham as famílias, às vezes ficavam uma semana sem comer carne e sobreviviam, comendo só raízes, grãos. Só que a gente não quer às vezes ver o que está diante dos nossos olhos. Existem uma infinidade de possibilidades. Quando a gente tira algumas coisas, a gente abre o olho, a gente expande a nossa consciência, a gente quer estudar sobre as coisas, e quando a gente estuda sobre as coisas, fala assim, uau, olha que meu pai deixou para mim, olha essa herança, olha o nível de sabedoria. E todas essas coisas a gente vai compartilhar, a gente vai viver intensamente. Todas as coisas que eu vivi nesses últimos anos da minha vida com relação a nutrir o corpo, porque nutrir o corpo é diferente de alimentar o corpo. Quando nós nutrimos o corpo, a gente multiplica o que Deus fez, porque é bom. E quando a gente só alimenta o corpo, a gente não sabe, tá saindo de nada, só alimento, só enfio comida para dentro, nem sei qual é o valor nutricional, o que isso vai me trazer de benefício. Tu sabe, a Fran tá dando risada porque ela sabe o que eu tô falando, ela entende a minha comunicação. Deus me deu um nome. Por enquanto eu vou só lançar o nome, Sabor que Nutre. É isso aí, sabor que nutre. Gente, meu Deus, o quanto a comida pode curar o nosso corpo. O quanto a comida cura o meu corpo todos os dias. E quantas coisas estão disponíveis para nós. Meu Deus. Carolyn, pode falar, meu amor. A gente já vai encerrar, fiquem comigo, não saiam. Na verdade, era para trazer assim, porque eu consigo enxergar o ponto de interrogação ainda na cara da Marinês, né? Agora ela fechou a câmera, mas falar que isso principalmente, né, para quem estava lá no retiro sabe a frase que eu gritei, né? Então a frase que eu gritei, o jejum, ele é propriamente para isso, né? Para moer o que a gente não consegue moer sozinhas, né? E principalmente na função do caminho neural, né? Que com certeza tu vai trazer isso. Mas para mim o que mudou totalmente, ela viu, até apareceu aí. O caminho neural, assim, as possibilidades que abriram na minha cabeça de alimentação. E essa semana, né, vocês também estavam lá comigo, sabem que eu estou nessa preparação do casamento. Para mim tem sido muito difícil. Eu não tenho o hábito de tomar café, porque eu gosto de fazer jejum de manhã. E para mim, assim, eu só quero um pão, eu quero essas coisas, assim. Então, o jejum, ele vem para nos ajudar a controlar as emoções também, né? A gente, de fato, botar consciência no que a gente está se alimentando. Não que a gente não possa comer, mas se eu estou comendo pelo motivo errado, né? Então, nesse processo, Mari, é realmente abrir a mente para tu olhar para coisas que tu não olhava.
Então, tu vai continuar cozinhando para todo mundo na tua casa, vai continuar fazendo a carne para todo mundo na tua casa, mas o meu prato ficou muito mais colorido, né? E tu sabe que eu fiz um outro jejum que eu compartilhei com a Cris até esses tempos, que eu aprendi muito, que foi um jejum de 7 dias. E agora eu comecei a ver que eu estava tirando as cores do meu prato. Por que que o nosso cérebro ele precisa, né, de uma coisa para dizer o que a gente tem que fazer certo? Então, o acompanhamento ele é muito importante. Para mim, faz toda a diferença, porque eu comecei a ficar estressada, eu comecei a querer tirar as coisas do meu prato. Tipo, vou comer o básico ali, não vou me dar o trabalho de fazer nenhuma salada. Só que eu estava sentindo prazer. Só que, na minha personalidade, a minha natureza é eu me punir. Se eu me punir, eu vou tirar o que estava me dando prazer. Então, eu parei de tirar o colorido do meu prato, né? Então, Mari, se tu quiser entrar, pode ter certeza que vai ser muito mais do que a gente viveu ainda, porque é loucura, assim, a cura alimentar que a gente tem nas coisas simples, cozinhando mesmo. É impressionante, é impressionante. Quando eu fiz, eu estava ainda na loucurada do trabalho, então eu comentava com as gurias, eu não vou ter tempo. Como é que eu vou ter tempo para cozinhar diferente, para fazer diferente? Eu vou ter que fazer uma comida para mim, uma comida para o Max. E dava prazer. Eu acordava mais cedo, coisa que eu não tenho feito, por exemplo, agora, porque eu tô indo pelo fácil, né? Então, eu acredito que essa mudança de consciência, para mim, foi o que eu mais ganhei, assim, quando a gente fez o jejum juntas, né? Era isso. Obrigada, meu amor. E é exatamente isso. Eu não tenho que convencer ninguém a entrar, porque hoje eu tenho clareza e discernimento que quem convence é o Pai. Ele que vai te trazer a revelação se tu deve ou não estar, deve ou não fazer. Só vocês sabem o que cada uma busca no individual, na intimidade com Deus, o que está buscando, o que está querendo ter clareza diante inúmeros desafios que a gente vive, porque a gente vive sim. Se tiver alguma mulher que fala, não, eu não tenho desafios, minha vida está morando, não está reconhecendo que não está. Porque não é. Não está, eu reconheço não está. Eu não tenho intimidade com Deus que eu gostaria de ter. Eu não estou vendo no espelho o que eu gostaria de ver. Emocionalmente, eu ainda não governo as minhas emoções, as emoções me governam. Então, eu quero aprender sobre isso. E o jejum, ele não é sobre deixar de comer, é sobre comer com consciência. Comer como a filha comeria. Não estou dizendo que vocês vão ter que parar de comer carne, não é isso. Vocês comem o que vocês quiserem, mas durante o período de jejum, abster-se das coisas que nos trazem prazer. Nos deixa muito mais sensíveis ao que Deus quer para nós, e não o que a gente quer para nós. Tanto que a Caroline, ela não deixou de comer carne, o frango, o peixe dela, mas durante o período que ela viveu o jejum, ela teve respostas poderosas aí da parte de Deus. Ela fala que foi um dos momentos mais profundos que ela viveu, principalmente com a alimentação. Trouxe muita consciência e verdadeiramente traz muita consciência para a gente. E eu não tenho dúvida que tudo o que a Caroline viveu e outras mulheres viveram está disponível para todas nós. E eu não tenho que te convencer, Marinas. Tu já sabe o que tu tem que fazer. Caroline, eu sou uma bosta! Não, é uma grande bosta. É uma brincadeira da jornada da alma, para quem não sabe, que a gente é umas bostinhas achando que tá arrasando na Terra. Só que daí quando a gente se... Pô, papai tá chamando pra gente ter um aprofundamento, um mergulho nele, e daí a gente fala, 21 dias sem comer carne, ou sem comer ovo, sem comer queijo, sem tomar leite, não consigo. Ah, então a comida é maior que tu. Só o fato de ter dúvida de entrar ou não já está denunciando quem é tu diante do mundo. Então, ou seja, o doce é maior que eu, a carne é maior que eu, o meu ovo não pode ser maior que eu. Não, até não é nem isso, sabe, Cris? A questão é que quando eu me comprometo de fazer uma coisa, eu faço, porque senão eu não vou me comprometer. Assim que eu gosto. É assim que eu te quero. Eu sou dessas. Tu tá no rolê certo, então, irmã. Eu nem quero que tu te comprometa e pare no meio do caminho. Não quero. Amores, meu marido come carne. Eu faço comidas diferentes para mim e para ele. Isso dentro do jejum eu vou trazer
de maneira muito clara para vocês, todos nós. Não existe exceção. Cada um de nós, até dependendo do tipo sanguíneo, tem um tipo de alimentação. Vou trazer uma aula só sobre isso. Quando eu acessei esse conhecimento, eu disse, tá bom, entendi. Agora tudo faz sentido, muitas coisas fazem sentido. Fazer uma alimentação com base em quem tu é. Aí tem gente que fala assim, ó, meu Deus, a Pamela, né? Que ela é rica. A Pamela é rica, ela tem um marido, 3 filhos, gente, milionária. A Dani ali também, ó, com um bebê no colo, riquíssima. A Fran com um bebê no colo, riquíssima. Essas mulheres tudo milionárias. Cada um dentro da casa de vocês precisa receber uma alimentação específica. Como é que eu vou fazer com meu filho, com meu marido, Cristo? Vai fazer a alimentação normal deles. Porque o processo é teu, não é deles. E nem vai obrigar os maridos. Pelo amor de Deus, não obrigue os maridos a entrar no jejum. Só avisa, meu amor, se tu me ama... já faz, né, uma chantagem. Se tu me ama, tu respeita o meu jejum. Não precisa falar isso. Meu amor, olha só. Eu estarei entrando num jejum de 21 dias. Porque isso, aquilo. E eu quero muito que tu respeite esse processo. Eu não vou deixar de cozinhar nada para ti. Pelo contrário, vai ter muito mais salada na nossa mesa, vai ter legumes na nossa mesa, vai ter pratos diferentes na nossa mesa, porque eu vou ensinar vocês a fazer receitas saborosíssimas. Daí veio o nome que a Fran deu, né? Sabor que nutre. É isso, é saber fazer receitas saborosas que nutrem. Sair, mudar a nossa mentalidade diante dos alimentos, como a Caroline falou. Sair do óbvio, porque vocês vão ter que sair do óbvio. Agora a mente da Marina está assim, ó. Eu não quero sair do óbvio, porque é muito fácil fazer a comida que eu já faço. Naturalmente, quando tu te coloca em situações de sair do óbvio, tu fazes, o teu neurônio, ele é obrigado a fazer um novo caminho neural. Tu tá dando ali um pau nele, para ele evoluir em outra esfera da tua mente, do teu cérebro, dos teus neurônios. Por isso que eu digo que não é qualquer um. Não, Cris, nem sou eu que cozinho aqui em casa. Quem cozinha aqui em casa é meu marido. Ô, Glória! Ô, Glória! Mas é isso, mulheres. Ficou alguma dúvida? Mais alguma coisa aí para esclarecer? Tudo claro? Zero dúvidas. Isabel, alguma dúvida? A Isabel, ela já queria ter entrado na Isabel da outra vez. E daí acabou passando e ela não entrou. Agora ela vai entrar, tenho certeza. Porque essa mulher, eu tô sentindo daqui que ela quer uma transformação para esse ano. E uma transformação acompanhada é diferente de uma transformação que só tá ali. Pode falar, Câmara. A gente vai ter outro encontro antes de começar? Sim. Outro para passar as Quem orientações? topar hoje, ó, esse valor de 67 é para quem entrar hoje até no máximo amanhã, porque depois, quando começar a comunidade, quando começar a falar da comunidade, vai para 97 daí, o valor mensal. Então, quem entrar até amanhã vai pagar esse valor. Então, vocês são especiais, sim. Vai pagar esse valor de 67 apenas para entrar na comunidade. Vai ter, sim, uma aula pré, onde eu vou passar a lista dos alimentos, tirar dúvidas de como começar, e vai ter um encontro por semana, no mínimo. Eu vou sentir, né, de vocês, se vai ter necessidade ou não de aprofundar em alguma coisa, e vou trazer conforme a necessidade de vocês, mas fixo, eu já tenho aula para as 3 semanas. Uma aula pré, uma durante na primeira semana, uma durante na segunda semana e a outra durante a terceira semana. E nas outras semanas também, conforme a necessidade do grupo. Durante todo esse ano, vai ter todo um acompanhamento, inclusive a Pamela foi uma resposta de Deus, porque quando a gente não tem energia para conseguir fazer os movimentos que a gente precisa fazer, a gente precisa andar com quem tem essa energia. E eu hoje, Deus me deu essa energia, Ele despertou, eu acessei essa energia. Então, quem quiser e escolher andar comigo, vai discorrer sobre a vida de vocês também, essa energia que Deus me traz todos os dias, porque Ele que me mune dessa energia de avanço, de governo, de domínio próprio, de apertar a Pamela. Eu quero alguém me esmagando, me apertando, não quero ninguém passando a mão no meu ombro, é disso que eu quero. Essa mulher que eu quero comigo, Deus manda mais. Porque eu sou essa.
Eu olho às vezes para Bruna e o Denis e eu digo assim, vocês não vão falar nada hoje para me apertar, para me esmagar? Não vai ter chinelada? Pelo amor? Mais alguém quer trazer alguma coisa? Mais ninguém? Zero dúvidas? Tá. Então vamos encerrar, eu vou encerrar a gravação. Para quem não, a Marinês perguntou, 67 mensal por 12 meses, isso? É a comunidade durante um ano. Se vocês entrarem, no caso até amanhã, depois o valor vai mudar. E quem não quiser entrar na comunidade vai receber os PDFs por apenas R$ 37, só não tem o acompanhamento, todas as aulas que eu vou trazer, né? O esmagamento que eu vou trazer, apertar, incomodar, confrontar, dar uma chinelada, mas tudo com muito amor, né? Isabel, terra chamando. Vou chamar no privado, não vai ser só no grupo. Pamela, eu quero o vídeo do treino de hoje. Treino que tu vai fazer na sala da tua casa. Não quer mandar no grupo? Eu quero no privado. Hoje, até a meia-noite, tu tem, tá? Para me entregar esse vídeo. A gente tem uma janela das 5 da manhã até a meia-noite. Então, sim, eu quero treino. 4 vezes na semana. Não vai ter desculpa. Ai, não tem dinheiro para academia. Não precisa fazer academia. Treina em casa. Mais alguma coisa, meus amores? Não pega o limite do cartão. Ou seja, se vocês tiverem R$ 67 de limite lá, vocês podem fazer o... Vou mandar depois os links, os 2 links e o que está dentro dos dois formatos, tanto no devocional, no formato jejum sem acompanhamento e jejum com acompanhamento, certo, meus amores? Eu amei que vocês ficaram até o final. Isso mostra